Bom dia, pessoal. Vamos começar a apresentação da release Primavera 2017 do Bitrix 24. Meu nome é Ronaldo, eu sou diretor da Rádio Soluções. A nossa empresa é a única parceira Gold do Bitrix 24. Nós somos especializados no Bitrix, fazemos só isso. Uns 2 anos e meio, mais ou menos. Fornecemos a venda das licenças pelo preço oficial, suporte, treinamento, consultoria. E temos clientes em Brasil, Portugal, Argentina e Estados Unidos. O Bitrix foi lançado há 5 anos, mais ou menos. Fez aniversário agora em abril e avançou tremendamente. Avançou muito, tanto que nós precisamos realmente nos dedicar para acompanhar a evolução desse produto. Eles, principalmente nos 2 últimos anos, de um ano para cá, tem avançado muito. Então, agora nós vamos mostrar algumas das novidades que foram lançadas nos últimos 3 meses. Não é uma coisa tão recente assim, eles chamam de primavera, porque é primavera lá nos Estados Unidos, né? No hemisfério norte. Para nós aqui, mais uma release de inverno, né? Então, hoje já existem traduções do Bitrix 24 em 12 idiomas, tem 12 terminações de domínio, né, sufixos de domínios disponíveis, 14 locais onde são armazenados os dados do Bitrix e 300 servidores mais ou menos utilizados para a versão na nuvem, né? Existe a versão on-premises, né, instalada no próprio cliente, que nós vamos mencionar depois, mas aqui o principal foco é a nuvem, realmente. Todos esses idiomas estão disponíveis, a mudança entre idioma, entre língua é muito fácil, tem lá um botãozinho, vocês provavelmente conhecem, com a bandeira e vocês simplesmente vão ali e trocam. Cada usuário pode ser seu próprio idioma. Tem hoje mais de 2 milhões de empresas usuárias do Bitrix, eu acho que essa conta já é meio velha, porque eu tenho visto há algum tempo, provavelmente bem maior, mais do que isso, né? Então é um tremendo sucesso, é uma empresa inovadora e tem ainda um grande futuro pela frente, a gente espera. Existe lá na página do Bitrix, em todas elas no .com.br, tem um mapa online que mostra as contas ativas daquele momento do Bitrix. E a gente pode ver que no Brasil ali tem 8.234 contas quando foi feito esse print screen aí. Eu acho que o ano passado, quando a gente fez a release, o webinar da release 2016, tinha uns 6 mil por aí. Então, tem um crescimento bem interessante aí, de praticamente 50%, que aconteceu em um ano, né? Ou seja, vocês estão em muito boa companhia. Se o software tem um número de usuários crescendo dessa forma, só pode significar alguma coisa. Ele dá um retorno bom para a sua empresa, dá um retorno bom para os usuários, né? Não dá mais para dizer que o Bitrix é um CRM, ele tem 35 ferramentas, segundo a conta de alguém aí. São muitas ferramentas diferentes, mas cada empresa pode encontrar ali o foco que lhe interessa. Então, muitas vão para o CRM, principalmente, outras vão para a intranet, né, outras vão para as comunicações. Então, vocês podem escolher o que quiserem, alguns módulos podem até serem desligados, se for o caso, mas eu não tenho notícia de ninguém que tenha feito isso. Tá? Então, hoje nós vamos falar principalmente dessas 4 áreas aqui, onde estão as principais novidades: comunicação, tarefas, projetos, CRM e canais abertos, que foi a forma como está sendo implementada todas as comunicações com outras mídias e plataformas e sites.
A primeira novidade, não é tão nova até, que permite aos usuários escolher qual é o foco deles. Dentro do Bitrix, o foco seria mais comunicações, ou CRM, ou tarefas, e isso não vai influir em praticamente nada, só vai influir na mudança dos menus ali da esquerda, aquele menu vertical, e essa mudança também pode ser feita manualmente. Então, não foi interessante, mas não é uma coisa realmente uma grande mudança que aconteceu. E eu esqueci de dizer que as telas estão em inglês, tá? Mas a grande maioria do que vocês vão ver aí, já no produto, já está traduzido para o português, tá? E outros idiomas. Então, aqui é uma timeline, né, de evolução do CRM, lá de 2013 até 2007, houve uma grande evolução. Nós vamos ver algumas das mudanças que aconteceram. O Bitrix foi nomeado em um dos 10 melhores CRMs de 2017 por uma magazine, uma empresa aí muito interessante, que é a PC Magazine, né? Antiga e muito respeitada. Então a gente está bem colocado, tem essa avaliação aí, está na internet, é fácil de olhar, a gente tem muito boa presença aí comparado com outros produtos, né? O CRM é o foco principal de 48% das empresas que trabalham com o Bitrix, né? E 42% dos usuários usam o CRM como a ferramenta principal, tá? É claro que hoje em dia a gente sabe, né, que para vender, que é o foco principal da maioria das empresas, a gente precisa vender, né? É necessário ter um CRM. Necessário, não tem como a gente trabalhar com uma quantidade enorme de leads, contatos, clientes, sem ter onde anotar as coisas, né? O tempo do post, do papelzinho grudado na tela já era. Não tem como a gente fazer isso mais, né? Então, o CRM vai ser uma grande ferramenta. Se vocês não usam ainda, vocês, quando começarem a usar, não vão mais conseguir trabalhar sem uma ferramenta no nível desse do Bitrix 24. Realmente muito importante. Então, aqui tem uma visão geral de uma série de ferramentas que estão disponíveis, né? Coisas novas, por exemplo, que apareceram recentemente, e nós vamos falar de todas elas aqui, tá? Então, o que move o projeto do Bitrix 24? E isso é uma coisa muito legal. Tem pessoas pensando no futuro, pensando no projeto, e qual é a nosso roadmap do futuro. E a ideia principal deles é, vamos manter simples. A gente não pode querer obrigar o usuário a digitar um monte de coisas. A gente não pode obrigar o cara a entender um software enormemente complicado, né? Então a ideia é, vamos manter isso simples. Tem aquela regra KISS, né? E vocês quiserem pesquisar na internet, vejam lá o que é a regra KISS, K-I-S-S. É o que explica basicamente o roadmap do Bitrix e o futuro do Bitrix, né? Então, essas ideias simples nos levaram a criar essa série de módulos que se encaixam perfeitamente, são todos interconectados, todos visando o sucesso do seu negócio, que está no centro de tudo, né? Agora, a gente criou, como parte dessa release aí, recentemente, um contador, que é um númerozinho vermelho que aparece junto a diversos locais lá dentro do Bitrix. E para que serve isso aí? É muito interessante. É uma forma de avisar o usuário de que existe alguma providência que ele tem que tomar. Existe alguma coisa que ele tem que fazer, tá? Isso é muito melhor do que eu ficar procurando, clicando em 500 funções e ver, chegou um e-mail novo. Eu vou ter que fazer alguma coisa a respeito. Não, a gente avisa para vocês, né? Então esse númerozinho vai aparecendo ali e vocês só precisam ir correndo atrás do número, né? Tem até uma brincadeira aqui, que é derrotar o número, alguma coisa que o valha, né? Então, a gente procura sempre
tá zerando aqueles númerozinhos lá, tá? E se fizer isso, aí vai estar muito, muito tranquilo a sua vida, vai estar tudo atendido, vocês podem até tomar o seu cafezinho lá. Então a ideia é essa, tem que ser poderoso, mas tem que ser fácil de usar, né? Esse aqui é uma das novidades que apareceram, né? Que é uma forma de mostrar como é que nós estamos atendendo os clientes, tá? É uma tela de início, tem inclusive formas de filtrar por períodos, né? Então vai mostrando qual é o tipo de carga de contatos que a gente tem ali. Por exemplo, no caso que está mostrando ali, por exemplo, de telefonia, né? Quantos contatos, chamadas de chegada eu tive? Teve 132 ligações entrando e 145 ligações saindo, né? No Open Channel, que nós vamos falar depois aí, quantos tem de entrada e de saída, né? Nas integrações, por exemplo, vocês sabem, ou se não sabem, vão saber que tem integrações com Facebook, com Instagram, com site, uma série de integrações, que podem ser configuradas de uma forma muito fácil, tá? Não precisa nem contratar a Rádio Soluções para configurar para vocês. Realmente bastante simples, é clicar e configurar, tá? Então, o que a gente quer com isso? A gente quer facilitar a vida de vocês e quer que o CRM avise quando vocês têm alguma coisa a fazer, né? Eu não quero ficar catando coisas lá dentro, eu não quero ficar procurando, eu quero ser avisado. E isso acontece ao longo de todo o Bitrix 24. Ele vai avisar vocês, também tem uma forma de configurar essas notificações, obviamente, porque às vezes eu não quero ser notificado, eu quero diminuir o nível de configuração. E aí você pode adequar ele, por exemplo, tem pessoas que trabalham em vendas e querem saber de tudo, ou ser notificadas. Outras pessoas estão numa área interna e não vão querer ser notificadas. Então, é possível configurar essas notificações também. Tá? Essa é aquela brincadeira que eu falei, vence os contadores, né? Quando a gente começa a receber avisos, aqueles numerozinhos vermelhos lá que eu tenho que fazer alguma coisa, bom, a gente tem que trabalhar, né? Então vamos seguir, vamos procurar onde é que estão os contadores e vamos resolver as situações. É uma resposta, um e-mail, um atendimento, alguma coisa que eu tenho que fazer. Isso é pessoal, cada um vai receber os seus. Eu não tenho lá 20 avisos para todo mundo, né? Eu tenho os meus, eu vou trabalhar com os meus, tá? Aqui aparece também a imagem do app lá, nós temos um app grátis que funciona tanto em Android como em iOS da Apple, e ali também vocês vão receber contadores, vocês vão ser avisados, tá? Então ali pode ver, tem um ícone do Bitrix 24, que foi instalado ali com um 20 vermelhinho, que mostra o que a gente tem que procurar, que a gente tem avisos lá dentro do Bitrix para trabalhar, né? Bom, então os tipos de contadores aqui eu já falei, né? Atividades para hoje, atrasadas e que não está nada planejado. Tem alguma função nova aqui de supervisão também, que é possível, que é muito boa para quem está supervisionando vendas, né? E aí ainda dentro da área do CRM, tá certo? Então tem uma série de ferramentas para performance de vendas, para acompanhamento de vendas, charts, né, o dashboard se quiserem, relatórios, e essa aqui é uma forma nova de supervisão, tá? Então, a gente tem visto sempre no Bitrix 24 a vontade de ser aquele líder de inovação, né? No que tem de mais moderno, o que pode ajudar o nosso cliente. E aí dentro disso tem esses critérios, pesquisa tem que ser rápida, tem que ser relevante, né? Tem filtros agora, uma série de filtros foram padronizados, tá? Dentro das várias formas de olhar listas. Então isso aí vocês vão ver ao longo de todo o Bitrix que essa interface, que antes era um pouco diferente para cada estrutura dessas, leads, negócios, contatos, ela era um pouquinho diferente, agora ela é padronizada. Então essa área de filtros aqui em cima, que eu consigo colocar posso até escolher os campos que eu quero filtrar, né? Tem uma série de possibilidades para mim selecionar exatamente o que eu quero ver. Além disso, tem essa bolinha de configuração aqui, ó, que
talvez alguns não tenham notado, tá? Através dela a gente pode definir quais os campos vão aparecer nas colunas aqui, que são listadas, tá? E eu posso ainda arrastar os campos, eu clicar com o mouse aqui e arrastar, eu posso levar ele para a esquerda ou para a direita para aparecer mais ou aparecer menos, tá? O que nos ajuda bastante a formatar a leitura, o acesso às informações. Claro que eu ainda posso classificar, colocar em ordem, tem uma série de vantagens que vão me dar uma produtividade muito grande. Eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso, porque o que a gente quer, né, é produtividade, é fazer as coisas mais rápido, em menos tempo, com mais, assim, vamos gastar menos, né, tanto em dinheiro como em tempo, para produzir mais, que é o que a gente tem que fazer hoje, né. Então, essa é a nova grade que eu estava falando ali, ela é ajustável, eu posso configurar e arrastar campos, né? Tem a navegação inteligente, tem a procura inteligente, tem uma série de coisas. Para vocês verem, isso é muito fácil aí. Clica ali e vão brincando aí até que vocês achem alguma solução ideal, tá? E não se preocupem, porque se chegarem num ponto que estão perdidos lá, vocês não conseguem mais ver o que querem ver. Tem um menu aqui que permite fazer um reset geral da situação para a visão original de fábrica. Tá? E aí volta tudo ao início, vocês podem começar a brincar de novo e definir o que vocês querem ver. Tá? Então, é tranquilo, não tem, a interface dele é muito, muito boa. Né? Então, a procura melhorou bastante também, o filtro é inteligente, na hora que vocês estão digitando, ele já vai mostrando o que tem, tá? Ele retorna uma lista de hits, né? Que nem no Google lá, retorna uma lista que vocês podem selecionar, ou ele já retorna na hora, então ficou muito rápido, tá? O Kanban, eu vou falar mais do Kanban depois, mas o Kanban é uma ferramenta que foi inventada pela Toyota no Japão há muitos anos e basicamente ela é usada para gerenciar uma quantidade de itens de algum tipo que devem, por exemplo, passar por uma linha de montagem ou por uma série de etapas, né? E isso exatamente é o que nós temos em tarefas, a gente tem negócios, nós temos o nosso pipeline. O que é o pipeline? É simplesmente uma lista de tarefas, uma lista de etapas que foi definida pela nossa metodologia de vendas. Né? Então, as etapas vão aparecer ali em cima, no Kanban, e vocês vão ter embaixo, aqui na lista, cada quadradinho desse, chamado um card lá, um cartão, né? Cada um desses aqui, por exemplo, no Deals é das oportunidades de negócio que a gente tem. Então, eu posso fazer uma reunião com meus vendedores, imagina lá uma reunião inicial, semanal, que os pessoal de software chama de stand-up meeting, né? É uma reunião de pezinho ali para gerenciar o que nós vamos fazer essa semana, por exemplo, ou qual é a situação dos nossos negócios, isso, e tem Kanban em outras áreas aqui também, tá? Então, aí eu posso simplesmente arrastar esses cards de uma etapa para outra do meu pipeline e acompanhar para acompanhar, né, o desempenho daquele contato, daquela venda. Tá? Então, é muito legal isso aí, brinquem com ele, vejam como é que a gente faz. Tá? Outra grande novidade foi esse perfil do cliente. Tá? Então, o que acontece hoje? A gente tem uma série de charts, de relatórios, dashboards, que mostram a situação geral da nossa empresa. Mas eu gostaria de saber qual é a situação de um determinado cliente. Né? Esse cliente está me dando dinheiro? Não está? Eu estou vendendo? Não estou vendendo? O que eu fiz? Como é que eu contatei esse cara? Todo o histórico daquele cliente, embora eu já tivesse outros lugares para conseguir isso, agora foi criado um perfil mesmo de cada cliente. Então, e contato também. Então, eu posso ir lá, abrir esse perfil e acompanhar o que eu já fiz aqui, o que está havendo, quem é que contatou, quem mandou isso, quem mandou aquilo, né? Quais são os valores faturados, o que eu consegui com esse cliente. Então, o perfil é uma forma da gente fazer aquilo que alguns chamam de curva ABC lá dos clientes. Né? Eu tenho clientes que me dão mais valores, né? Me dão mais negócios,
Eu tenho clientes que me dão menos negócios, eu tenho clientes que não vale a pena trabalhar, porque por exemplo, têm uma demanda de serviços, às vezes até que não são pagos, né? Então, eu consigo com essa análise de individual de cada um, eu consigo ver muito bem isso, como é que então, eu estou acompanhando cada cliente, tá? Então, é uma tela enorme aqui, que pode ser configurada, tem uma série de possibilidades, tá? Vocês podem abrir lá e olhar isso. Se eu não estou enganado, essa função está disponível em todas as versões, inclusive na grátis, tá? Bom, aqui só mostrando mais uma visão aí dos negócios, tá? Então, no perfil do cliente vai aparecer lá a linha de tempo, já falei, né? Histórico completo, ligações, e-mails e tal. Eu não vou me demorar muito, porque a gente tem muita coisa para fazer e o tempo é curto aqui. Outra coisa muito legal que apareceu recentemente é uma forma de automatizar o processo de vendas, mas de uma forma simples, né? Antes eu precisava criar um workflow. O workflow tem os seus segredos lá, é muito poderoso, mas a gente precisa aprender a utilizar aquelas mais de 50 ações lá, aquelas caixinhas do workflow lá que estão disponíveis nas versões standard e profissional. Então, para fazer qualquer coisa simples, o cara tinha que investir um bocado de tempo, tá? Ou contratar a gente aqui para desenvolver para vocês. A gente fez muitos trabalhos desse tipo, mas hoje tem uma forma simples de automatizar, que é essa automação aqui com regras automáticas, tá? Ela é baseada em dois tipos de configuração. Um que é os gatilhos, e esses gatilhos vão detectar quando acontece um determinado evento, e esse evento daí vai disparar uma ação que eles chamam aqui de regras, tá? Então as regras vão fazer, por exemplo, enviar algum e-mail, vão dar uma resposta, vão mudar o status o estágio lá do pipeline, tem uma série de coisas que dá para fazer. E tudo isso é muito fácil de configurar, tá? Uma das ações aqui, por exemplo, atribuir ou mudar o responsável de um lead. Então, devido a uma determinada condição, eu posso atribuir aquele lead para uma outra pessoa, um outro vendedor, né? Tá? E isso vale também aqui para todos os outros, a maioria dos outros campos que tem lá dentro dos leads, por exemplo. Então, aqui uma das ações também, como exemplo, é a automação envio de e-mail, né? Eu posso responder, até fazer um autoresponder, alguma coisa desse tipo, tá? A forma de editar aqui é fácil, é visual, posso usar HTML, né? Então, permitiu a gente criar automação de uma maneira muito simples. SMS, agora já tem uma forma muito fácil de integrar SMS, envio de torpedos, né? Existe hoje, pelo que eu sei, não sei se é mais de um, mas tem um provedor pelo menos, é o Plivo, que a gente já testou, inclusive, aqui dentro. A configuração é muito simples, sabe? Cria uma conta lá, vocês vão até ganhar alguns SMS grátis, configura o Plivo e aí pode enviar pela automação SMS para os clientes de vocês, tá? E aqui, claro que a API é aberta, não tem nenhum segredo aqui, a API do Bitrix 24 tá no Google, é só procurar lá, vocês vão encontrar, tudo em inglês, né, obviamente, mas está lá e vocês ou qualquer empresa que trabalhe com informática, com TI, telecomunicações, pode criar sua interface, pode usar aquilo lá, até para vender serviços dentro do Bitrix, vocês sabem, tem um setor de aplicativos ali, que a gente pode cadastrar aplicativos para venda, né? Ou free, ou freemium, como quiserem. Então ali vocês vão encontrar integrações, diversas integrações, algumas grátis, outras não, e uma delas é esse Plivio, que permite enviar o SMS. Tá? A gente já testou, funciona. Outra integração, novidade liberada agora há pouco, foi a integração com os marketing das plataformas, né? Anúncios no Facebook, por exemplo, tem lá uma forma de enviar os dados do lead para colocar anúncios lá, etc. Então tem uma série de coisas aqui que pode ser feito, tá? Deixa eu tirar aqui
O Marcelo aqui eu te respondo depois, tá, Marcelo? O que mais a gente pode fazer aqui, ó? As regras têm condições, né? Eu posso fazer... É Plívio, tá? Plívio é o nome do nosso provedor de SMS, tá? Ok? Deixa eu desligar isso aqui, porque assim a gente não vai poder trabalhar, tá? Ok, então as regras também temos lá baseadas em leads e fontes, pipelines, tal, uma série de coisas que eu posso fazer, tá? Também tem regras de tempo, né, de timeout, então espera 2 dias para mandar alguma coisa para o cliente, é uma coisa bem tranquila assim de fazer. Eu recebo o e-mail, respondo para o cara, daí dou um tempo e aí vou contratar de novo, isso faz parte da minha metodologia de vendas, tá? A cereja do bolo aqui, o CRM Lite versus CRM clássico. É um nome muito pomposo aqui para a coisa, mas assim, qual que é a ideia do negócio? Dentro do Bitrix, a gente tem, sempre teve uma ideia de metodologia de vendas em 2 fases. A primeira é a fase de qualificação, que muita gente usa, né? Obviamente, chega lá um novo lead, a gente precisa qualificar, e na segunda fase é a fase de venda. E aí a gente promove o lead para contato, oportunidade, né, que é o negócio, e empresa, e passa a trabalhar com ele nesse outro nível. Aí já vai ter outros pipelines, né, múltiplos pipelines e tal, e quando entra no lead só tem um pipeline. Então, mas recentemente o pessoal do Bitrix conheceu que tem empresas que não precisam usar o lead, ou não querem usar o lead. Então, foi feita uma forma de desligar esse módulo de lead. Tá? Vai funcionar automaticamente, ainda vai entrar por lá, mas daí vai ser diretamente promovido lá para contato. E vocês não são obrigados a usar lead. Então, por isso que eles falaram que é um CRM Lite versus o CRM clássico. Tá? Então, essa configuração é simples ali, dá para mudar isso facilmente. Tá? Ainda aqui, mais detalhes sobre isso, né? Os leads vão ser escondidos, tá? Todas as entradas vão lá gerar contatos ou negócios, tá? Tem um bot que vai converter automaticamente, e aí você pode converter a fonte diretamente lá a um pipeline de negócio, tá? Então é uma coisa legal para quem não quer lead, na sua metodologia não usa lead, então pode desligar isso aí. Canal aberto é a nossa forma de integrar uma grande quantidade de mídias, canais de comunicação. E isso é muito importante, porque vocês sabem, né, que hoje a gente recebe contatos por um grande número de canais, e aí como é que eu fico? Eu começo a esquecer onde é que eu falei com esse cara. O cara me ligou no Skype, mandou um e-mail, ou mandou pelo formulário, mandou pelo Instagram, né? E eu vou perder contato com esses leads, eu vou correr o risco de abandonar o lead, eu não posso perder isso. Hoje em dia, cada lead é importante, não posso perder um contato que seja. Então, a ideia do Bitrix foi criar essa estrutura de canais abertos, que é o nome lá do menu onde você entra, e lá você pode configurar todas essas formas de integração aqui. Então, eu posso ter, por exemplo, no Facebook, eu tenho até 2 formas de integração, uma no mensageiro, na mensagem lá dele, mensageiro, e outra nos comentários. E isso, quando for ativado pelo cliente lá no Facebook, esse comentário ou essa comunicação vai cair dentro do chat do Bitrix 24. Lá naquele chat que tem no menu da esquerda, aí tem um chat do Bitrix 24. Ou seja, no caso do Facebook, o lead já vem até identificado, porque lá dentro do Facebook não tem anônimo, né? Todo mundo tem que se logar. Então já vai cair ali dentro, já cria um lead para atender essa pessoa, tá? E daí nós temos, por exemplo, na configuração eu posso indicar quem são meus funcionários que vão fazer o contato, vão responder para esse cara, posso colocar horário de atendimento, tudo. E aí sim se começa a trabalhar com esse lead e visando uma venda futura. Então, muitas ferramentas já estão assim integradas, tem Skype, tem Instagram, né? YouTube, Telegram, infelizmente não tem ainda o WhatsApp,
porque o WhatsApp, ele não abre, né, a sua API publicamente, né? Eles até dizem que vão processar alguém se fizerem. Eu sei que tem gente que está fazendo isso aí, mas não é uma coisa oficial, tá? Então, os canais abertos permitem a gente ter uma integração muito grande com uma série de redes, né, ou plataformas, tá? Vai estar disponível, ou já está disponível, né, tanto na nuvem como na versão instalada. Não tem limite de conversação, tem algumas ferramentas como eu posso criar tarefa a partir dali de uma conversação, posso criar lead, eu posso redirecionar um atendimento para uma outra pessoa. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma pessoa que recebeu lá um pedido que é bastante sofisticado, complexo, eu posso mandar para uma outra pessoa da minha equipe que seja especialista naquela área, né, ou naquela linha de negócio. Então, aí se diminui bastante aquela confusão que pode acontecer quando a gente tem múltiplos canais e várias pessoas tomando conta e de repente se perde algum lead, né? Aqui é um gráfico para mostrar que mensagens, elas estão em evolução, está se crescendo o uso de mensagens, né, mais do que o chat live. Mesmo assim, nós temos o chat live também. E o chat live, ele pode ser instalado facilmente no site de vocês, ou em vários sites, né? Nós temos, além daqueles formulários, por exemplo, que existem, existe um formulário que já tem algum tempo de liberação, né? Através do formulário eu posso instalar em vários sites e capturar leads, por exemplo, contatos, ou até mesmo solicitações de venda, qualquer coisa que queira, de suporte, né? Nós temos clientes, por exemplo, que têm uma quantidade de sites por várias verticais, eles vendem serviço, então atendem a várias verticais, e tem lá um formuláriozinho em cada um daqueles sites, e quando o formulário é submetido pelo cliente, pelo lead, cai dentro do Bitrix e cria um lead automaticamente e dispara um workflow, um processo de negócio para atender aquele cara. Então, nesse exemplo que eu estou falando, ele tem escritórios regionais, e cada escritório regional recebe os leads da sua área, baseado no endereço, né, que o cliente colocou. Então, aí, a proximidade do escritório regional com aquele lead, com aquele cliente, ajuda muito ao fechamento do negócio. Não vai ter que passar por uma pessoa que vai fazer lá uma triagem e talvez deixe um dia ou dois parado até que o cara seja atendido, né? Então, é muito importante a gente usar todas essas ferramentas aí que o Bitrix proporciona, tá? Aqui, né, a informação que o WhatsApp não liberou, não sei se vai liberar, mas se liberar, a gente vai ter também essa integração. Esse aqui é um exemplo de um cliente, deve ser um cliente grande que a gente tem, tá, da Samsung, que tem canais abertos no seu site público lá. Então, já direciona diretamente lá para dentro do seu Bitrix, tá? Saudações personalizadas. Agora o nosso chat, ele já está traduzido em português lá e permite a gente selecionar, colocar informações. Eu posso me identificar, tá? E se eu me identificar, o lead se identificar, vai cair lá dentro, já vai criar um lead para a gente. Já evoluiu bastante, tá? Não tem mais aquele problema inicial que era só em inglês, né? Tem também possibilidade do cliente avaliar o atendimento, tá? Através de uma forma automatizada lá, quando terminar o atendimento, ele vai ser solicitado, é opcional, claro, que ele avalie, tá? Então, esse aqui é o chat que eu falei, que se instala no site da empresa, né, ou em vários sites da empresa, chamado widget. Configuração é muito simples, tá? Tendo alguém que saiba instalar isso lá no site de vocês, é só mandar isso para sua agência de comunicação digital lá, de publicidade, ou alguém que cuida do site, então é muito fácil de instalar, tá? Isso que eu já falei, né? Lá no site vai poder se identificar, pode deixar o endereço de e-mail para se estiver fora de horário, evoluiu bastante isso aí. Na telefonia também houve um avanço grande, tá? Hoje a gente tem
14 mil empresas aí usando a telefonia dentro do Bitrix ou integrada ao Bitrix, tá? Vocês sabem que tem várias formas, haviam 2 formas de integração, hoje já tem mais formas de integração. Uma delas é alugar um número e receber ligações dentro do Bitrix. Coloca lá um microfone, um fone de ouvido, e o cliente, quando estiver ligando, vai cair dentro do Bitrix, vai abrir uma janelinha dizendo quem é que está chegando, quem é que está ligando, né, baseado no número dele, se ele tiver cadastrado no CRM. Se ele não tiver cadastrado, vocês têm a opção de criar um lead, tá? Quando chegar uma nova chamada. Então tem a quantidade de usuários já, não é muito caro, tá? O aluguel de número para o Brasil aqui é $11 por mês, tá? Para alugar um número em qualquer lugar aqui do país. Para outros países até mais barato, vai de $4, $6. Então, eu posso ter um número em Nova York, se eu quiser captar leads, né, contatos, clientes lá em Nova York, em Londres, em qualquer lugar, eu coloco um número desses, tá? E vou receber as ligações. Então aqui a janelinha mudou um pouco, agora ela está um pouquinho melhor, tá? Tem uma forma de repassar ligações também, abrir uma janela para anotar coisas. E obviamente todas as chamadas, elas, tanto de entrada como de saída, elas ficam vinculadas àquele registro, né? Então se eu estiver dentro do meu lead lá e clicar no número dele para discar para fora, para chamar o lead, ali vai ficar um registro do que eu fiz, dessa ligação vai ficar lá, tá? E eu posso depois, então, analisar quantas vezes liguei. A ligação vai ser gravada, por exemplo, tá? Eu posso até rever o que foi que eu prometi para esse cara. Pô, vamos ver lá. Tá? Então, a integração é muito legal, tá? Tem coisas novas ainda na telefonia, que é a transcrição de chamada. Então, através de uma função lá do Google, que é paga, tá? Ela não é grátis, ela traduz uma chamada de voz em texto e guarda para você, salva isso ali, tá? Então, vocês podem ter, de alguma forma, não sei como vão usar isso, mas podem usar essa transcrição das chamadas até para alguns serviços específicos lá que tenha uso, tá? IVR, né, se não sabem, já está disponível, que é aquele Interactive Voice Response, é aqueles menuzinhos que tu pode colocar lá, né, digite 1 para fazer isso, digite 2 para fazer aquilo, assim por diante. Pode criar os seus menus ali dentro, tá? Isso tudo está disponível ali dentro, aqui não tem custo adicional, tá? Só vocês vão ter que ter a telefonia cadastrada e integrada lá, né? A integração da voz, da telefonia, ela pode ser feita de várias formas, tá? E 2 formas básicas alugando números ou então conectando o seu PBX digital com o Bitrix. Existem formas de integração, tá? E assim, por exemplo, se vocês já têm um PBX digital, seja na nuvem ou físico, e já tem troncos, né? Já tem linhas, já tem números que vocês não podem perder, os clientes conhecem, estão anunciados em todo lugar. Então, existe uma forma de integrar esse PBX de vocês dentro do Bitrix, tá? Nós temos parcerias, inclusive, que ajudam a fazer essa integração, se ela se tornar complicada. Normalmente, ela não é muito complicada, tá? Tem outras formas de integração através da API que foi aberta. Eu vou mostrar ali depois, eu acho. A API foi aberta, de telefonia, então não existe mais um monopólio aí. Qualquer empresa de telefonia ou de TI, de tecnologia, pode criar o seu aplicativo de integração de telefonia dentro do Bitrix e colocar lá ele à venda ou grátis, tá? Aqui ele está mostrando a questão da descagem automática, tá? É mais uma forma de discar para clientes, por exemplo, que não é um call center, né, mas já tem algumas funçõezinhas de call center. Então, vocês podem marcar esses contatos que querem discar e aí tem um botzinho lá, uma automação que vai ligar para essas pessoas aí para vocês, tá? Telefonia, então, as várias formas de integração.
Com o conector SIP lá, a gente paga um valor por mês para integrar. Tem aplicativos no mercado, tem outras funções como Asterix, outras empresas, 36X que integra, tem várias possibilidades. Tá? Então essa aqui é que ele está falando da integração, né? Da telefonia. O que eu já falei aqui, qualquer provedor pode desenvolver o seu serviço, a API é aberta, não tem custo. Vocês podem, ou quem desenvolver isso pode colocar à disposição de outros, pode até vender e fazer negócio em cima disso. Tá? Não tem nenhum problema. Provedores SMS, né? Já tá disponível lá, como eu falei, que é o Plivo, plivo.com. Tá? Nesse Plivo, vocês podem criar uma conta e ganham lá um valor lá para mandar SMS de teste, e aí aprovando vocês começam a pagar e utilizar. Tarefas e projetos, tem muita gente usando tarefas, né? 67 milhões de tarefas concluídas, né? 26% usa o Bitrix para gerenciamento de tarefa exclusivamente, e esse módulo de tarefas também evoluiu bastante. Hoje, a maioria dos projetos pode ser gerenciados dentro do Bitrix, não precisa nem comprar um software caro desses, digamos, exclusivamente de gerenciamento de tarefas. Tá? Então, de qualquer página do Bitrix, eu posso criar tarefas. É uma coisa muito legal que eu posso criar tarefas anexadas ao CRM. Né? Então, eu tenho lá um cliente, eu posso ir lá dentro desse cliente e criar uma tarefa que é um serviço para ele que eu estou fazendo, basicamente, e atribuir para alguém. Né? Então, tem vários locais aí que eu posso criar tarefas. A partir de e-mail até, eu posso mandar um e-mail para criar tarefa para mim mesmo, por exemplo. Tá? Os canais abertos também estão vinculados a tarefas. Realmente está muito fácil de criar tarefas. Tem botões para criar com um clique só uma tarefa. Ele vai assumir uma porção de coisas, depois vocês podem editar e colocar outras informações lá. Né? A lista de tarefas também ficou no mesmo visual, no mesmo tipo de interface que tem para as outras listas, como lista de contato, empresa, negócio. Então, os filtros são similares, o que vai facilitar para a gente fazer, né, um gerenciamento ali. Também ficou com a busca inteligente, customizado a grade, né? Tem uma série de melhorias aí nas tarefas. Também foi criado o Kanban para tarefas. Então, faz muito sentido, porque o Kanban é uma série de etapas, né, que eu vou passar algum item, alguma coisa, né, eu vou progredir em etapas do processo. Então, o Kanban é para isso. E aqui eu tenho as minhas tarefas, por exemplo, na forma de cards, né, na forma de quadradinhos aqui, de caixinhas, os estágios das minhas tarefas estão aqui em cima. Isso aqui também é configurável, tá? E eu vou arrastando as minhas tarefas de um estágio para outro, para mim poder acompanhar. Isso aqui é muito bom para um gerente de projeto que vai querer acompanhar o desenvolvimento lá dos seus projetos. Né? Então, tem alguns detalhes lá, vai ter o criador e o responsável vão poder acessar lá o Kanban, né? Tem data limite para isso, checklist, né? As etapas podem ser personalizadas, tem uma série de melhorias criadas aqui, tá? E aqui ele está dizendo que é o único do mundo, que o Bitrix é o único do mundo que tem gerenciamento gratuito de projetos. Então, isso é verdade. Nós temos a versão grátis, aquela até 12 usuários, que os 12 usuários podem usar tarefas e tem toda essa funcionalidade de tarefas aqui, de Kanban, de gráfico de Gantt, tá? Rastreamento de tempo, tudo isso está lá, na versão gratuita também. Mais cerejas. Então, planejamento de tarefas é uma nova função que apareceu aí, que eles chamam de planner, né, o planejador, e essa é uma função para facilitar também o gerenciamento.
eu consigo aqui me organizar, por exemplo, o que está atrasado, o que eu tenho para fazer today, o que eu tenho para fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, né? Então, através desse plano aí, que foi recém-liberado, a gente pode organizar o nosso dia a dia aí, ou a equipe pode se organizar de uma forma bem mais precisa, né? Também é mais uma coisa nova que foi liberada, tá? Reconhecimento de rosto, uma coisa que eu nunca vi alguém usar ainda aqui, mas é uma possibilidade, tá? E é uma inovação, uma tecnologia mundial aí que o Bitrix está colocando, e é uma forma de, através da câmera, que está vinculada a um Bitrix, que está rodando lá em algum lugar, eu posso reconhecer os rostos, né? E tem lá a API para isso, e tem duas funcionalidades, duas utilidades já disponíveis hoje, que uma é para, por exemplo, contar visitantes na loja, né, que é o exemplo que estão dando aqui, e outra é também para fazer uma espécie de ponto eletrônico, né? A pessoa, quando entra na empresa, ela mostra o rosto ali numa câmera e o Bitrix vai abrir o horário de trabalho para ela, se vocês quiserem controlar assim, né? Claro que no Brasil aqui é um pouco mais complicado, então talvez não seja muito útil, mas eu gostaria muito de saber se tem alguém que está usando isso e se quiserem me dizer depois, a gente pode até publicar algum artigo sobre isso, né, no site. Comunicações, muita gente usando, né, postando os fluxos de atividades, colocando lá os cliques de gostei, né? E essa é a nossa intranet social. Então, só isso aqui já é um motivo para usar o Bitrix, né? Toda a capacidade de comunicação interna que vai resultar num aumento de produtividade muito grande de vocês. A gente não precisa nem usar e-mail na maior parte das vezes, né? Para internamente, para falar, a gente tem todas essas ferramentas aí, desde lá o timeline, o fluxo de atividades, o chat, né? Videoconferência até 4 pessoas, compartilhamento de arquivos, grupos de trabalho, né? Uma série de coisas que vocês provavelmente já conhecem. Aqui, o que melhorou foi a pesquisa inteligente, tem alguma forma de selecionar, os filtros são similares ali também, as coisas são bem mais rápidas para a gente encontrar. Então, essa foi a mudança que deu ali, tá? Conversa sobre projetos também pode acontecer, mostrar ali, né? O nosso Drive foi melhorado, né? O compartilhamento de arquivos. A gente tem um suporte agora a um grande número de arquivos de grande porte também. Ficou bem mais eficiente, foi testado com uma quantidade grande de arquivos e arquivos grandes, tá? Para garantir que tudo está funcionando legal. Então, é mais ou menos isso aqui, novas funcionalidades nessas 4 áreas. A versão do instalável, ela segue todas essas melhorias também, tá? Mas a diferença é que vocês vão instalar ela em algum lugar, algum servidor de vocês. Pode ser na nuvem também, pode ser na nuvem privada de vocês, na Amazon, sei lá. Só que o modelo de negócio foi refeito aqui para incluir, para ficar um pouco mais barato. Então, essa versão inicial aqui, CRM com até 12 usuários, foi criada com um preço em dólar, que é um preço bem melhor do que tinha antes, né? Desculpe. E aí foram criadas essas outras versões. Esse preço aqui é um preço em dólar e ele é pago apenas uma vez, tá? E depois a manutenção é opcional, embora recomendada. Então, no segundo ano em diante, vocês pagam 25% desse valor que pagaram uma vez, mas tem a licença perpétua. Não tem obrigação de pagar de novo. Então, é um modelo de venda bem diferente do aluguel da nuvem. Voltou a versão ilimitada, algumas empresas
tem um grande número de usuários e queriam, então, ter uma versão ilimitada, também está disponível de novo. Novo arquivo de instalação, ficou muito fácil de instalar, tá? Tem versões prontas, tem VMs em vários formatos, tem versão para a Amazon, só clicar lá, tem um menu lá dentro da Amazon para baixar. Tem possibilidade de instalar no Microsoft Azure, nós instalamos ainda essa semana um lá. Então não é nada muito complicado, a gente pode ajudar, mas se você tiver uma área de TI boa, também não vai ter problema. O roadmap, então, isso aqui foi liberado em 3 meses, né? Março, abril, 4, maio, junho, mas já está tudo liberado, tá? Esse roadmap aqui foi, porque essa apresentação foi feita há algum tempo atrás, então já está tudo pronto aí. Então, cheguei aqui no fim com um pouquinho de sobra, mas eu prefiro responder para vocês por e-mail. Se puderem mandar as perguntas pode ser dentro do próprio webinar aqui, ou então por e-mail depois, tá? A gente vai responder a cada um, com certeza. E só para lembrar que a nossa empresa é a única Gold Partner do Brasil. Nós atendemos hoje a vários países, tá? Mas principalmente com foco no Brasil e Portugal. Nós pretendemos abrir uma filial física mesmo em Portugal até o fim do ano. E no nosso site tem uma seção lá de blog, com FAQ, e compras, se quiserem comprar, por exemplo, com cartão, pelo PagSeguro, tem todas as possibilidades lá. Mas a gente também trabalha com boletos, tá? E sempre emitimos nota fiscal. Então, agradeço muito a presença de vocês, nós tivemos um grande número de atendentes hoje, e eu fico à disposição para qualquer dúvida aí depois por e-mail, tá bom? Ou pelo Skype, ou por outros meios. Muito obrigado a todos e até a próxima.